Opa, olá, como vocês estão? Vocês estão bom? Coisas do capeta? Talvez você tenha medo dele por conta das creepypastas feitas nas animações, normalmente feitas por igrejas ou fanáticos religiosos, mas nem sempre, é claro. E aqui eu vou falar um pouco sobre elas e também falar sobre animações que realmente têm os capetas. Feliz Halloween! Então, bora lá! Uma das animações mais famosas que falam que tem o tal é do capiroto, que medo, é Yu-Gi-Oh! Mas eu duvido que você ache uma única coisa do capeta em Yu-Gi-Oh! Para entrar nas sombras, eu invoco Satanás, rainha infernal, em modo de ataque. Um monstro Satanás? Cada monstro com Satanás no nome ganha 1000 pontos de ataque. Eu invoco Satanás, rei do terror, em modo de ataque. Agora você tem 2 Satanáses malévolos para combater. A sua armadilha é destruída e Satanás fica para lutar do meu lado. Parece que a sorte favoreceu Satanás, o rei do terror. Satanás! Ok, tá bom, talvez até tenha, né? Mas tudo isso tá em algum contexto, pelo menos. Não é como se ele estivesse influenciando as crianças a serem, nossa, magia mágica, magia obscura e coisas do tipo. É mais uma coisa, digamos assim, teatral. Mas mesmo assim você tem direito de não gostar desse tipo de coisa, porque talvez você ache que chama mal, ou porque você acha que é meio profano. Tudo bem. Mas de novo, isso é só o contexto da história. Ele não está exatamente incentivando essas coisas, e muitas vezes essas coisas na animação é vista como algo ruim, mas também às vezes é vista como algo bom. Quem conhece Yu-Gi-Oh! Sabe que nem a luz nem as trevas demais são boas, elas têm que estar em equilíbrio, é como o Yin e Yang. Mas lá pros Estados Unidos e aqui no Brasil, as cartinhas foram muito demonizadas, principalmente por religiosos que queriam meio que manter as crianças fora desse fanatismo, para que a programação deles não perca essa porcentagem da audiência muito jovem que é muito facilmente influenciável. E normalmente as crianças preferiam algo que era mais divertido que a igreja, mas interessante que os padres basicamente foram um dos primeiros criadores de creepypastas. Eu não lembro muito de nenhuma creepypasta de Yu-Gi-Oh! Eu sei que tem, mas eu não tô lembrado de nenhuma muito marcante. Mas, por exemplo, creepypasta de Pokémon. Nossa, tinha uma que era muito idiota. Que era basicamente que eles estavam no inferno, que os monstrinhos de bolso eram demônios, e que cada líder de ginásio de insígnia era um pecado capital. Os 7 pecados capitais, pra falar a verdade. Mas cara, tinha 8 ginásios de insígnia. Isso nem fazia sentido. Sinceramente, eles demonizavam demais essas coisas, principalmente se eram estrangeiras. Por exemplo, lá do Japão, que é basicamente a maioria dessas obras aqui, ou se eram obras que tocavam em assuntos que a religião não gostava, como, sabe, sexualidade alternativa, como ser gay, por exemplo. E programas infantis que normalmente atraem muita criançada, porque o pessoal da igreja normalmente queria alienar as crianças. Por exemplo, eles pegavam muito do pé da Xuxa e do Fofão, também pegavam no pé de outras coisas, como por exemplo, o ir contra o sistema. Tipo, rebelião sobre as coisas que você acha injusta. O que é no mínimo estranho, já que Jesus, né, ele meio que se rebelava completamente contra as coisas que na época eles viam como certo, mas só que hoje em dia a gente sabe que é muito errado. Lembrando, isso daqui não é patógeno contra as pessoas religiosas, é só que infelizmente tem alguns grupos que são meio extremistas e meio vacilões. E que não gostam muito de pessoas, por exemplo, de minorias. É meio foda. Mas voltando pro assunto. E também tem outras creepypastas, como a da Hello Kitty, que criaram uma história estranha,
que até virou uma lenda que foi passado de boca a boca, que a criadora da Hello Kitty tinha feito um pacto vendendo a alma da filha dela, e o demônio costurou a boca da filha dela e ela nunca mais podia falar, e ela meio que ficou sem alma. O que é uma história extremamente absurda. Mano, por que criaram isso? Isso era só uma forma de justificar porque a Hello Kitty não tinha boca e porque ela tava fazendo tanto sucesso. Basicamente nessa época tudo que fazia sucesso e não era da igreja era visto como do demônio, e é meio assim até hoje. E o pessoal da igreja tentava cancelar e demonizar essas obras de um jeito muito burro, sem ofensas. Não tinha nada concreto, não tinha nada que justificasse realmente o que eles queriam fazer. Se pelo menos tivesse, eles realmente estão influenciando essas coisas, porque eles realmente incentivam, por exemplo, incentivasse a pessoa a se amar, né? Aí faria total sentido, mas nenhuma dessas obras incentiva isso. Infelizmente eles perseguem muitas obras por nenhum motivo. Steven Universo fizeram isso. Basicamente toda obra que essas coisas que são meio que tabu pra igreja, eles tentam boicotar. Ainda bem que normalmente isso não funciona, normalmente. Já que hoje em dia as pessoas são um pouco mais conectadas e sabem se isso é verdade ou não, ou pelo menos eles tentam buscar se isso é verdade, em vez de acreditar completamente na história de uma pessoa que tá falando essas coisas sem mostrar provas e coisas e tals. Mas também existem realmente histórias que usam realmente demônios na sua temática. Por exemplo, The Wall House usam demônios, mas só eles são chamados de demônios. Eles não têm nada a ver com os demônios bíblicos mesmo. Inclusive, a maioria dos demônios de lá são muito gente boa. É claro, há pessoas ruins, como aqui no mundo real. Sempre vai haver pessoas boas e ruins. Obras que usam bastante demônios como uma coisa má é aqueles desenhos japonês que usam meio que a coisa de morri, foi para outro mundo e tem um rei demônio, coisas do tipo. Tem alguns que subvertem isso, mas são poucos. A maioria é que o mundo está sendo dominado por demônios, os demônios querem mal porque eles são maus, e só isso. Eu gosto de histórias que aprofundam mais personagens pensantes. Tipo, eles têm sentimentos, eles têm família. Eles querem mais do que só destruir as coisas. Óbvio, não precisa ser todos, mas alguns já é bem legal ter. E hoje em dia tá sendo até mais tolerável esses tipos de assuntos de demônios, inferno e tal, que antes eram um grande tabu. E até recentemente lançou 2 animações sobre o inferno, literalmente vivendo no inferno, com protagonistas demônios. E que até que são legais. Tem algumas partes que não são tão bem desenvolvidas, mas fazer o que, né? Tem coisas questionáveis? Tem. Mas também se trata muito de interações humanas, mesmo eles sendo demônios. Como é complicado interagir, as pessoas têm sentimentos, humor, as pessoas estão sempre em desenvolvimento, elas mudam muito. E é importante saber se perdoar e se desenvolver. Achar pessoas que você consiga se conviver e se dar bem, e principalmente que te apoiem. Sinceramente, eu gosto muito de animações que tratam bastante dessa parte sentimental das pessoas. Eu não quis entrar muito a fundo sobre nenhuma animação, eu só queria comentar mesmo esse assunto mesmo, sobre demônios e a demonização das animações. Então, animações são do capeta? Sim, tem algumas que são, mas tudo isso é contexto. E você tem que saber deixar isso de lado e realmente ver sobre olhos mais leigos, sobre do que aquela coisa está se tratando realmente. Basicamente ter um olhar sem julgamento, ver mais pela história e pelos personagens do que pelos simbolismos por trás disso. Ou seja, assistir mais por diversão do que por qualquer outra coisa mesmo. E se você não gostar, tudo bem, é só não assistir. Mas provavelmente essas animações vão continuar bem famosas, já que isso tá em alta e os produtores vão continuar ganhando bastante dinheiro.
Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. E então, tem alguma animação do Capeta que você gostou, ou talvez que você odiou? Comenta aí se você quiser. Mas por hoje é só. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha um bom dia e tchau, tchau.